cá estamos nós de novo para dar continuidade àquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo a respeito dos artigos definidos e indefinidos. Como dissemos anteriormente, vamos começar a falar agora um pouquinho a respeito dos casos que nós não utilizamos o artigo definido, definite article em inglês. Bom, o primeiro caso que nós usamos é diante de substantivos de sentido geral. Por exemplo, neste exemplo que nós estamos dando aqui, vegetables are health, ou seja, legumes são saudáveis. Nesse caso aqui, legumes está adotado no sentido geral. Então, quando eu digo pessoas, professores, amigos, nestes casos eu estou utilizando o substantivo em sentido geral. Portanto, eu não utilizarei o artigo diante dele. Tudo bem? Um outro caso, diante de nomes próprios. Quando eu falo de nome próprio, é o prenome, o primeiro nome, porque nós vamos ver daqui a pouco, quando falarmos um pouquinho das exceções, que no caso de sobrenomes, quando eles forem utilizados no plural, neste caso aí sim eu utilizo o artigo diante dele. Mas por enquanto, demos continuidade aos casos de não utilização diante de nomes geográficos. O que são nomes geográficos? São aqueles nomes que são utilizados para os países, né, cidades, etc., estados. Neste caso aqui nós temos Mary came from England. Então, Mary veio da Inglaterra. England, Inglaterra, o nome de um país, portanto, está dentro daquilo que nós dissemos, nome de cidades, de países, de bairros, ou seja, nomes geográficos. Nesse caso, então, não utilizaremos o artigo diante da palavra England, que indica um nome de país. Um outro caso, no qual nós não utilizamos também, são quando nós nos referimos aos dias da semana. I stay at home on Sunday. Ou seja, eu fico em casa aos domingos. Neste caso aqui, vocês veem que eu utilizei a preposição on, mas entre a preposição e o substantivo, que indica o dia da semana, eu não tenho nenhum artigo. É importante que nós nos lembremos disso, porque em português nós sempre utilizamos o artigo diante do dia da semana. E aí, o que pode acontecer? No dia do vestibular, distraído, você automatizar a coisa e errar. Portanto, prestem atenção neste caso. Em nome de ruas e avenidas também, nós não utilizamos o artigo. Have you gone to Pamplona Street? Você já foi à rua Pamplona? Então, nesse caso aqui, eu não utilizo o artigo também diante da palavra Pamplona, que indica o nome da rua. Perceba que eu utilizei aqui a preposição, mas no mesmo caso como acontece aqui, entre a preposição e o substantivo, eu não utilizo o artigo. Tudo bem? Agora, aquele caso que eu falei, que são as dicas, aquelas pequenas exceções com as quais nós trabalhamos. Por exemplo, sobrenome no plural. Neste caso, aí sim eu tenho que utilizar o artigo. The Jacksons are my friends. Os Jacksons são meus amigos. Neste caso aqui, como o sobrenome está no plural, eu utilizarei o artigo. O mesmo caso acontecendo quando eu uso o nome de país, que esse país é subdividido em unidades menores. Ou seja, esse país faz parte de uma união, de uma federação, que é o caso aqui, the United States, the Soviet Union. São países compostos de unidades menores. Neste caso, então, nós utilizamos o artigo. Esperamos que esses nossos bate-papos aqui tenham sido proveitosos e que vocês tenham sanado as dúvidas que porventura tenham a respeito do uso do artigo definido e indefinido em inglês.